para falar das políticas cinematográficas brasileiras atuais, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo, né? Até para lembrar de como as coisas eram antes dessas novas políticas terem começado. Porque é fácil criticar o que a gente tem hoje, pegando alguns números, mostrando alguns nós do mercado, mas essas críticas, se a gente quiser falar de política pública mesmo, elas têm que levar em conta um cenário anterior. O que eu quero dizer com isso é que, em primeiro lugar, a minha opinião é relativamente simples. Que eu acho ótimo que o Brasil, neste momento, tenha, de fato, uma política audiovisual. Simplesmente porque houve um tempo em que a gente não tinha sequer isso. É até meio lugar comum lembrar disso, mas eu acho importante dizer sempre que essa política tem origem num momento de terra arrasada, produção absolutamente zerada no início dos anos 1990, quando o então presidente Fernando Collor acabou com a Embrafilme, e com isso simplesmente acabou a produção de filmes no Brasil. Eu imagino até que hoje seja difícil para um jovem imaginar que há 2 décadas a gente viveu a situação de não ter nenhum filme brasileiro. Em 1992 foram produzidos 2 filmes no Brasil. Historicamente, isso é um período curto. Então, esse cinema, essa política que a gente vive hoje, são políticas e é um cinema relativamente novo em termos históricos e se a gente quer comparar com outros países. Eu acho importante a gente valorizar a existência dessa política, porque é muito mais fácil corrigir os defeitos do que recomeçar do zero, como a gente já fez uma vez. E hoje a gente tem um mercado visual no Brasil. Falando de cinema, boa parte do que se produz não é visto por ninguém, mas o cinema existe sim, e ao contrário do que a gente afirma por aí repetidas vezes, o nosso cinema hoje tem mais no mercado, por exemplo, do que o cinema argentino. Os argentinos veem menos filmes argentinos do que os brasileiros veem filmes brasileiros. Eu discordo da avaliação de que a gente continua engatinhando. De quando eu comecei a cobrir a política cinematográfica, e é só a partir desse momento que eu posso falar. Então, também, quando existia a Embrafilme, eu sei lá onde eu estava, né? Estava na escola, então eu não posso falar daquele momento, mas desde o momento em que eu comecei a acompanhar esse assunto, eu não acho que a gente está engatinhando. Eu acho, de fato, que a gente tem uma política que ela pode ser aprimorada, deve ser aprimorada, mas a gente tem uma política de construção de salas. O governo brasileiro, com muito atraso, lançou há 2 semanas, eu acho, uma política para digitalização do circuito. Ao contrário do que eu imaginei que fosse acontecer comigo, eu achei que eu fosse chegar aqui e começar a fazer um curso sobre políticas culturais, indústrias culturais na Inglaterra, e que eu fosse achar que o Brasil é um horror, que o mundo todo tá ótimo, o Brasil, nossa, completamente... Aquela frase, tem coisa que só no Brasil. E, para minha surpresa, o que eu tenho visto aqui é que, quando a gente está falando de políticas culturais, não estou falando de segurança pública, nem de educação. Realmente, só de estudar, você vê a diferença da educação. É uma coisa absurda. E há questões que se colocam no Brasil para a educação que simplesmente não se colocam mais na Europa. Agora, algumas das questões de política cultural, as questões que se colocam no Brasil e que não são de fácil solução, elas se colocam aqui também. E eu acho, talvez eu esteja sendo otimista demais, mas eu acho que o Brasil, que sempre viveu, cinema brasileiro, que sempre viveu de ciclos e de espaços, momentos de euforia, sonho industrial, cruzes, lá, acho que já faz alguns anos que a gente está vivendo na realidade. Eu acho que o cinema brasileiro vive, sim, a realidade. É um cinema que faz um monte de filmes e que 90% deles ninguém vai ver. A gente hoje tem um mercado constituído, apesar de ainda ser muito pequeno, mas ele tem aumentado. Você tem de novo o público brasileiro indo ver filmes brasileiros, filmes que eu mais gosto de ver. Esse público não está indo ver os filmes que a crítica gostaria que ele fosse ver, mas tá
Então, eu acho importante, no caso do cinema brasileiro, lembrar do passado, porque foi a falta de legitimidade do cinema brasileiro junto à sociedade que fez com que a Embrafilme acabasse e com o cinema brasileiro acabasse. Então, esse passado mostra isso. O Brasil tem que continuar fazendo uma pergunta. A gente quer ter um cinema brasileiro? Me parece que depois de muitos anos, há uma resposta da sociedade para essa pergunta. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, a sociedade brasileira queira sim ter um cinema brasileiro. Então se justifica uma política pública. Cada vez mais me parece que uma coisa depende da outra. Então, uma coisa vai alimentar a outra. Quando eu comecei a escrever sobre política cinematográfica, lá no comecinho dos anos 2000, eu achava o fim do mundo o governo financiar produções que podiam se pagar na bilheteria. Então eu pensava assim, se é filme comercial, que vá buscar recursos no mercado. Mas hoje eu sei que eu achava isso porque eu não compreendia de fato o mercado cinematográfico, e claro, porque eu ouvia isso de várias pessoas que eu entrevistava. Mas hoje eu sei que as coisas não são tão simples assim e que financiar filmes com potencial de público pode sim ser uma política boa para o audiovisual, desde que isso não exclua as produções independentes. Eu acho que uma coisa não deve excluir a outra, e eu acho que o fato da gente ter hoje uma produção grande, de mais de 80 filmes por ano, com vários comerciais, com vários filmes, é também o que permite que pessoas como o Cláudio Assis ou o Beto Brant continuem filmando. Ou seja, é possível financiar todos os tipos de filme, mas claro, desde que em dosagens racionais, né? Mas essa conta não pode achar que um filme vai fazer mal para o outro filme. E eu acho que hoje existem mecanismos diferentes para filmes diferentes. Aqueles mecanismos que eu citei inicialmente, como o Fundo Setorial do Audiovisual, os cines, o Prêmio Nacional de Renda. Esses são mecanismos que podem ser usados pelas grandes produtoras e não pelo cinema independente. Então, o cinema independente pode continuar recorrendo, por exemplo, aos editais públicos, usar uma palavra ruim, né? Mas é a existência de diferentes guichês mesmo para esses filmes. É algo que é, ao mesmo tempo, paradoxal e necessário, você financiar os dois tipos de produção. Essa política que hoje é adotada no Brasil de tentar contemplar os dois lados, os dois tipos de cinema, ou 3, ou 4, 5, ela é adotada em vários outros países. Eu acho que quando a gente fala desse cinema de bilheteria, é legal lembrar do caso da França, que é um país que consegue ter um cinema super forte, e lá a ideia de que o Estado deveria financiar filmes de grande orçamento e não só os filmes chamados artísticos, ela foi encampada por um ministro que ficou super conhecido, que é o Jack Lang, e ele decidiu que não eram só os filmes desses de arte que deveriam receber dinheiro público. E por quê? Porque, segundo ele, só assim o cinema francês ia alcançar o objetivo que eles tinham, que era o market share, quer dizer, a participação de mercado do cinema francês. E eles perceberam que se a França continuasse financiando só as produções independentes e os filmes autorais, eles não iam conseguir concorrer com os filmes de Hollywood, que dominam o mercado todo. E no ano passado, 100% do público que foi ao cinema na França foi ver filmes franceses. E lá, do mesmo jeito que acontece aqui, a maior parte do público vai ver comédias e filmes de ação, não vai ver Godard. Mas isso não impede de que o Godard continue filmando, continue sendo selecionado para o Festival de Cannes, e que seja visto por uma parcela do público que está interessada nesse tipo de cinema.